Fala, viajantes, tudo bem? No último vídeo, que por sinal foi o primeiro vídeo aqui do canal, eu falei que iríamos para o Catar e que voltaríamos com o Hexa. Bom, não preciso falar muita coisa, né? Talvez se fossem 30 segundos e não 3 minutos. Talvez se o Petkovic não entrasse. Enfim, teremos que esperar mais 4 anos. Junto com os 8 anos do vídeo anterior, já serão 12. E agora eu começo a entender a impaciência da minha noiva. Nesse vídeo, eu irei compartilhar com vocês a minha experiência ao assistir os 2 jogos da semifinal da Copa lá do Catar. A primeira semifinal foi entre Argentina e Croácia. E foi lá no estádio de Lusail. Foi muito fácil a questão do translado. Eu fiquei hospedado em um hotel em West Bay. Então era só pegar o metrô na estação de West Bay, que é a linha vermelha, até a estação de Lusail, que também é linha vermelha, só que ela é final de linha. Então foi um trajeto pequeno, cerca de 6 estações de metrô, e foi só de metrô. Então foi bem tranquilo chegar ao estádio para assistir o jogo Argentina e Croácia. Quando eu cheguei na estação de metrô, já senti o clima de Copa do Mundo. A torcida argentina dominou essa Copa do Catar. A grande maioria torciam para a Argentina. Sejam argentinos, sejam as pessoas que moram no Catar, sejam os imigrantes e turistas que estavam lá no Catar. E já no metrô dava para sentir esse clima de torcida de jogo de Copa do Mundo. É uma coisa incrível que só quem está lá consegue sentir essa sensação. Ao chegar no estádio, foram vários checkpoints, tá? Então eu acho muito difícil que alguém realmente tenha conseguido entrar num estádio para assistir algum jogo sem ter um ingresso ou sem ter um convite, sem ter alguma coisa, porque eram vários checkpoints. Eu que comprei pelo site oficial da FIFA, fiquei com medo de tanto checkpoint que tinha e também porque por 2 momentos escanearam o QR Code do ingresso. Primeiro escanearam o QR Code lá no raio-x, para passar no raio-x. Aí eu pensei, escaneei o QR Code, esse QR Code já vai estar invalidado. Até porque ele era dinâmico, era um QR Code que mudava a cada poucos segundos. E outro detalhe também, o ingresso só era ativado se você estivesse na redondeza do estádio. Então, muito difícil de ter qualquer tipo de fraude ou de alguém sem ingresso conseguir entrar. Isso aí é balela, tá, pessoal? Mas chegando lá no estádio, eu percebi que havia uma outra barreira onde eles escaneavam de novo o ingresso. Aí eu pensei, poxa, já escanearam lá no raio-x, o ingresso deve estar invalidado. Mas aí escanearam de novo na catraca, já dentro do estádio, já para se dirigir ao setor, né, que eu iria assistir o jogo, e deu tudo certo, realmente era o procedimento padrão, ou seja, eles escaneavam o ingresso 2 vezes. Então é praticamente impossível que seja verdade que alguém tenha assistido alguma partida dessa Copa do Mundo sem ter o ingresso. Não tem como falar do estádio sem falar na questão dos setores e do assento. FIFA. Pelo amor de Deus, se você não tem capacidade de disponibilizar para o torcedor a seleção do assento, não marque assento. Não faz sentido nenhum vocês marcarem assento se vocês colocam amigos, familiares um distante do outro, que foi o que aconteceu no nosso caso. Eu fui com o Dr. Ricardo para assistir os jogos da Copa e a gente comprou os ingressos juntos e ficamos distantes. É uma coisa assim inacreditável. Cancela essa porcaria de assento marcado e coloque para o setor. Fica muito mais fácil. Porque aí, se eu for assistir o jogo com um amigo, com um familiar, eu consigo torcer junto dessa pessoa que foi comigo no estádio. E não da forma que vocês fizeram.
Se vocês não têm condições de colocar assento marcado, selecionado pelo torcedor, cancela esse negócio de marcação de assento e coloca por setor. É muito mais fácil. Porque eu fico imaginando um pai com um filho menor de idade. E aí, como é que faz, FIFA? Presta atenção, FIFA. Se não tem como marcar o assento, é vocês que escolhem os nossos assentos, cancela esse negócio de assento e bota para o setor. É muito mais fácil, muito mais prático. E o cara que for com um amigo, com uma esposa, com um filho menor de idade, não vai ter esse problema dessa questão de assento e ainda ter um funcionário que fica implicando com você porque você não está no seu assento correto. Você tem que negociar, convencer, dialogar com outro torcedor e vai depender da boa vontade dele para poder fazer essa troca de assento. Então isso daí realmente é uma coisa que eu não entendi, entendeu? Porque a FIFA fez dessa forma e fica como sugestão para a próxima Copa. Qualquer coisa, FIFA, me liga, vamos conversar. Eu respondi lá o Enem que vocês mandaram, respondi tudinho, aquele baita questionário gigante, e espero que vocês realmente escutem os torcedores. Vamos agora ao que interessa, né? Vamos ao jogo, o primeiro jogo da semifinal, Argentina contra a Croácia. A Argentina entrou decidida, entrou determinada em campo e logo no primeiro tempo resolveu sua vida. A Argentina sofreu um pênalti, Messi cobrou e fez o primeiro gol. E antes dos 40 minutos do primeiro tempo, o Álvares fez também mais um gol para a Argentina. Foi um passeio que a Argentina deu em cima da Croácia. O primeiro tempo jogou um banho de gelo na Croácia e a Croácia foi para o intervalo, voltou já se preparando, né, já se aquecendo para o jogo de decisão do terceiro lugar. A Argentina ainda fez mais um gol, outra vez do Álvares, e o jogo, a parte emocionante mesmo, apesar de ter sido um bom jogo, tá? A parte emocionante foi a torcida. A torcida argentina dominou o estádio de Lusail. E a grande maioria esmagadora estava torcendo para a Argentina. Apesar de um jogo muito bom, mais fácil, a torcida estava vibrando, estava cantando, estava empolgando e foi uma experiência incrível ver essa semifinal da Argentina versus a Croácia, apesar da Croácia não ter entrado em campo. Agora eu vou falar um pouco sobre a segunda semifinal. Como foi a experiência na segunda semifinal, que foi França versus Marrocos. Dessa vez o translado não foi tão fácil. De novo, peguei o metrô em West Bay, só que agora eu descia em Lusail, e em Lusail tinha um transfer de ônibus do metrô de Lusail até o estádio de Al-Bayadh. Na minha cabeça, eu pensei, esse negócio não vai dar certo, porque eu calculo que no mínimo mais de 30 mil pessoas iam fazer esse trajeto que eu estava fazendo, eu e o Dr. Ricardo. Então a gente pensou, a gente tem que ir muito cedo, porque senão a gente vai chegar no estádio e o jogo já vai ter começado. Só que quando a gente saiu da estação de metrô lá em Lusail, eu vi uma operação que eu jamais pensei que ia ver. Era maior que qualquer rodoviária. A rodoviária do Tietê é pequena
perto da quantidade de ônibus que tinha. A organização em relação a essa questão do translado na segunda semifinal mandou bem, só pecou por um motivo. Tinha muito ônibus, só que o trajeto não tinha uma faixa exclusiva de ônibus. Ou, se existia uma faixa exclusiva de ônibus, os carros não respeitavam. Então houve um pequeno atraso por causa que os carros simplesmente entravam na faixa de ônibus, os carros andavam no acostamento. Então, essa questão de policiamento para garantir a faixa exclusiva do ônibus realmente deixou um pouquinho a desejar. Mas, mesmo assim, com esse pequeno atraso, a gente ainda chegou no estádio com uma sobra muito grande para poder assistir o jogo. No estádio, também, de novo, vários checkpoints. Inclusive, acho que tinha até 2 checkpoints a mais. De novo, conferência do Ayacard, conferência de ingresso. Escaneou 2 vezes de novo, mas agora eu já não fiquei mais com medo de dar algum problema com o QR Code. E o estádio muito bonito, muito bonito. Ele é menor que Luseio, mas ele, na minha opinião, ele é mais bonito. Ele parece realmente uma grande tenda, muito bem feito. Assistir ao jogo, eu senti que também era mais agradável, até porque você fica um pouco mais perto do campo, porque o estádio é um pouco menor. Na verdade, o estádio é bem menor que Luseio. No estádio Lauro de Albaiá, a torcida de Marrocos estava dominando. A grande maioria dos torcedores era para Marrocos, que foi um jogaço. Um dos melhores jogos que assisti na minha vida. Na minha opinião, esse jogo da França contra Marrocos foi o segundo melhor jogo da Copa do Mundo, perdendo só para a final da Copa. A França jogou muito, mas Marrocos não jogou feio. Apesar da França ter ganhado de 2-0, não foi um jogo tão fácil assim para a França. E Marrocos deu tudo, foi para cima, jogou bem, mas não ganhou. A torcida vibrava a cada momento, cantava e empurrava o time, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. A torcida deu um show à parte e ao final do jogo foi uma sensação assim única das pessoas que estavam lá, porque eles comemoravam mesmo tendo perdido, porque foi um fato histórico. Muitas pessoas emocionadas, inclusive os trabalhadores lá do estádio muito chorando e sendo consolados pelos torcedores. Foi algo muito bonito de se ver. Todo mundo lá vibrando, feliz mesmo com a derrota do time de Marrocos para a França. Os jogadores de Marrocos foram reverenciar a torcida. Eu achei isso uma atitude muito bonita. É uma coisa muito difícil de se ver nos estádios quando o time perde. Saindo agora do jogo, França e Marrocos, 2-0 para a França, mas Marrocos muito aplaudido, jogou muito bem. E a torcida de Marrocos deu um show à parte, do início ao fim. Inclusive, eles estavam cantando e vibrando na volta. No translado de volta, quando pega o ônibus para voltar para Luseio. Eles estavam cantando, vibrando, estavam satisfeitos com a apresentação da seleção de Marrocos. Foi um dos melhores jogos que eu assisti na minha vida e, na minha opinião, foi o segundo melhor jogo dessa Copa do Mundo no Catar. Realmente foi um jogo digno de semifinal de Copa do Mundo. Peço a vocês para que não sejam como a Susana Vieira e tenham um pouco de paciência com quem está começando aqui, tá? Então, se inscreve no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e aguarda o próximo vídeo que eu vou falar sobre o jogo de terceiro lugar
disputa de terceiro lugar e a final, a grande final da Copa do Mundo lá no Catar, que na minha opinião foi a melhor final de Copa que eu já assisti. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo.